Dos etruscos ao nascimento de Roma, 1500, 470 AC. Os etruscos foram os primeiros povos a impor o seu poder na maior parte da Península Itálica. Oriundos da rica região situada a sul do rio Arno, a norte do rio Tibre e a oeste dos Montes Apeninos, região esta que corresponde à atual Toscânia. Por volta de 700 AC, a civilização da Primeira Idade do Ferro deu origem, na Toscânia, a uma civilização de tipo orientalizante, iniciando, deste modo, a sua aparição na Península Italiana. Porém, as suas origens são complexas. A hipótese mais plausível é a de que os etruscos chegaram vindos da Ásia Ocidental, durante os períodos conturbados que se seguiram ao colapso dos impérios hitita e micênico e estabeleceram-se em Itália, onde se misturaram com a população nativa, vilanoviana, já estabelecida. Esta hipótese é a mais provável, na medida que a língua etrusca apresenta estreitas afinidades com as escritas orientais e porque existe uma série de características nas cerimônias religiosas etruscas que encontram o seu paralelismo no Oriente. Assim, a civilização etrusca resulta de uma evolução mais geral e não de uma migração. Por volta do século VIII AC, estes habitantes da Toscânia agrupavam-se numa série de centros urbanos, construindo as suas cidades segundo um plano regular e aproveitando as características da topografia. No norte, estas cidades viviam da agricultura e conheciam o trabalho do metal, explorando as jazidas de bronze e ferro que existiam na ilha de Elba e nas zonas mais próximas da Península Itálica. No sul, outro grupo de cidades que também dependiam da agricultura, mas que participavam ativamente no comércio internacional, importavam grandes quantidades de vasos gregos e outros produtos artísticos e exportavam objetos de bronze, sendo de distinguir a sua cerâmica negra de grande qualidade. Os etruscos mostravam profundas semelhanças com a Grécia e com a sua cultura. O alfabeto etrusco, que chegou a ser a base do alfabeto latino, deriva do grego. A técnica etrusca da pintura dos vasos procede da grega. A maior parte das técnicas do trabalho do metal foram importadas da Grécia, etc. Pode-se mesmo dizer que o contato com a Grécia determinou as fases mais importantes da expansão etrusca. Os gregos tinham se estabelecido no sul de Itália, espacialmente na Campânia e na região à volta de Nápoles e Cumas. O Império Etrusco, no seu apogeu, século VII, sexta e início do século V, estendia-se do rio Pó à Campânia. A marinha dos etruscos era a grande rival da grega e cartaginesa, ocupando no século VI a o Lácio e a Campânia e no século V a planície do rio Pó. Roma surgiu, assim, a partir de um conjunto de aldeias que originaram uma cidade, no século VI AC, apresentando um aspecto etrusco, já que foi influenciada pelos seus senhores, os quais, por volta de 510 AC, foram expulsos pelos romanos que estabeleceram uma república que foi alargando seu poder, controlando, assim, uma pequena porção da Itália Central. A assimilação da religião e da cultura etruscas pelos romanos, a celebração de matrimônios mistos e a incorporação das técnicas etruscas, como a escrita, foram fatores essenciais que impulsionaram o desenvolvimento de Roma. A partir de 550 AC, o governo das cidades etruscas, entre elas Roma, estava nas mãos de uma série de magistrados eleitos anualmente. As grandes famílias etruscas que se fixaram em Roma, contingente importante na expansão etrusca, e se integraram na população local constituíram uma parte desta classe governante e deram a Roma 3 reis, dos quais se salienta Tarquínio Prisco, Sévio Túlio e Tarquínio, o soberbo que reinaram desde 625 AC a 510 AC. Estes homens dedicaram os seus esforços não só a realizar grandes obras públicas, mas também a pôr em prática uma política externa expansionista. O futuro de Roma dependia do seu controle sobre a planície do Lácio habitada por comunidades de base étnica semelhante, com algumas práticas religiosas iguais às dos primeiros romanos. A imigração etrusca em Roma deu um novo impulso ao movimento já iniciado no século VII AC. Sob o governo destes homens, Roma não só conquistou uma série de lugares estratégicos nas proximidades, como constituiu uma aliança com os povos latinos, que foi comemorada com a fundação de um templo dedicado a Diana, na colina do Janículo. Em Roma, mandado erguer pelo rei Sévio Túlio, por volta de 540 AC.
O êxito de Roma foi devido, em grande parte, à sua posição geográfica, já que se encontrava situada longe do mar, escapando, assim, aos ataques dos piratas, e porque dominava o curso do Tibre, principal rio da Itália Central. Assim, não só podia controlar as mercadorias e o tráfico que desde o norte se dirigia para o sul de Itália, como também o comércio ao longo do Tibre e dos caminhos que o rodeavam. Ao mesmo tempo, tinha um porto muito importante, Ostia, através do qual fazia o seu comércio com todo o Mediterrâneo. Porém, acontecimento menos importante na sua formação foi a incorporação dos etruscos que habitavam nas cidades e eram artesãos de grande qualidade. Roma ficava situada ao sul da Etrúria, e a influência destes fez-se sentir no último quartel do século VII AC. Os etruscos eram grandes engenheiros e a eles é atribuída a drenagem da zona central de Roma, o Fórum. Este, que até agora era utilizado para enterramentos, foi pavimentado e lá se construíram os primeiros edifícios públicos, deixando Roma de ser um conjunto de aldeias para se converter numa cidade. A transformação de Roma numa cidade centralizada com a subida ao poder dos reis etruscos implicou transformações sociais importantes, como o aparecimento do infante armado, antepassado da legião romana. Aos reis etruscos também se deve a instauração de um novo sistema na estrutura da sociedade, no qual os cidadãos eram classificados consoante a sua riqueza que os qualificava para as tarefas militares. Assim, pertencer à classe dos militares não só se converteu num critério de cidadania como também conferiu direitos políticos. Criou-se, assim, uma nova Assembleia que passou a ser organismo fundamental para a discussão pública de temas de governo, para a aprovação de leis e para a eleição dos magistrados. Esta reforma é atribuída a Sérvio Túlio, 578, 535 AC. Os etruscos não se impunham como dinastia reinante à população submetida. Depois do seu desaparecimento, os romanos conservaram determinadas tradições etruscas, como a religião. Esta substituiu a antiga religião primitiva dos romanos assente na tríade Marte, Júpiter e Quirino, adorados sem estátuas nos templos, por uma nova tríade Júpiter, Juno e Minerva, a qual foi dado um templo no Capitório, o Templo de Júpiter Capitolino. Outras das introduções dos etruscos foram as práticas adivinhatórias para se assegurarem do conhecimento da vontade dos deuses. Entre 650 e 550 AC, Roma desenvolveu-se. Este período correspondeu ao apogeu da civilização etrusca. A prosperidade da cidade está patente nos edifícios, templos, casas, na qualidade dos produtos importados, e baseava-se na importância da economia agrícola e no seu controlo do comércio do sul e na efêmera expansão dos etruscos para sul. Por volta de 510 AC, Roma era já uma potência importante que controlava um amplo território, acabando por provocar a queda da monarquia etrusca, uma vez que os etruscos já sofriam dificuldades internas. Um grande número de famílias poderosas sentiram-se lesadas ao serem excluídas do Senado, portanto, dos privilégios que lhes assegurava a sua condição de patrícios, e externas, como as ameaças que começavam a sentir, principalmente no sul pelas incursões dos povos das montanhas na planície costeira. Os etruscos, atacados por terra e por mar, foram obrigados a recuar para a Etrúria, por volta de 500 AC, dando, assim, a possibilidade aos romanos, como força política mais poderosa, de assumir o destino de Roma, convertendo numa república. Os etruscos receberam seu golpe de misericórdia na Campânia, em 474 AC, com a derrota naval na cidade grega de Cumas nas mãos dos cartagineses, que os destruíram por completo. No século IV AC, em 390, os etruscos acabaram por perder a planície do Pó com a chegada dos celtas começando, desta forma, o seu rápido declínio até a altura que vão perder a sua independência, sob os golpes de Roma, no século II AC, acabando por fazer parte das 11 regiões romanas estabelecidas por Augusto. Curso História da Arte. Módulo I Idade Antiga ao Renascimento As origens das tradições estéticas. Quinto encontro Artes etrusca e romana.
Os etruscos. Etruscos, origem desconhecida. Principalmente objetos de sepultamento. Fortes laços com o Oriente. Cronologia: 550, 460 a.C. arcaico, 450, 225 a.C. Idade Média, 225, 100 a.C. helenístico. Grande influência romana na arte. Arte etrusca. As origens deste povo, e consequentemente do estilo, remontam aos povos que habitavam a região, ou a partir dela se deslocaram, da Ásia Menor durante a Idade do Bronze e Idade do Ferro, mas também outras culturas influenciaram a sua arte, por proximidade ou contato comercial, como a grega, fenícia, egípcia, assíria e a oriental. Mas o seu aparente caráter helenístico simples, visto o seu florescimento coincidir com o período arcaico grego, esconde um estilo único e inovador de características muito próprias que viria a influenciar profundamente a arte romana e pela qual estaria já totalmente absorvido no século I a.C. Na arte, os etruscos se destacaram no artesanato, pintura, escultura e arquitetura. Os principais materiais utilizados eram o barro, terracota, argila, pedras, madeira, mármore, ouro e marfim. Além disso, eles dominavam as técnicas de fundição de metais e, portanto, desenvolveram diversos objetos de ferro e bronze. Arquitetura e urbanismo. Necrópolis, templos, palácios, edifícios públicos, aquedutos, pontes, muralhas, portais, túneis, pontes e estradas são as grandes construções arquitetônicas da civilização etrusca. Note que as cidades-estados da Etrúria seguiram um padrão quadriculado, nunca visto antes pelas civilizações antigas da Europa. O arco e a abóbada, geralmente feito em pedra e madeira, são as duas características mais importantes que os etruscos introduziram na arquitetura urbanística. As casas eram simples e feitas geralmente de tijolo e barro. Os templos, normalmente em formato quadrangular e de pequenas dimensões, eram construídos no local mais alto e por isso, fora das cidades. Dentro dos templos eram reunidas diversas pinturas e esculturas, local onde eram realizados diversos rituais para as divindades. Arco etrusco, Arco de Augusto, terceira AC, via Ulisses Rochi, Perugia. Religião. Fígado de Piacenza. Instrumento de instrução da arte e ciência da divinação dos etruscos. O tipo de religião é de revelação, e está plasmada numa série de livros sagrados, os quais têm temas tais como a interpretação dos raios, a adivinhação, a retidão do Estado e dos indivíduos e até um análogo do livro dos mortos egípcio. Todo o compêndio religioso é conhecido como doutrina etrusca. Esta se dividia em doutrina-teoria e preceitos práticos, e estava dedicada à procura da interpretação de praticamente tudo fora do comum para predizer o porvir. A morte e as necrópolis. Como método para lidar com os mortos, parece haver uma predileção clara pela cremação em alguns períodos. Os restos incinerados eram enterrados nos columbários, nichos escavados na rocha. Os enterros tiveram grande impacto na posterior interpretação desse povo e seus sarcófagos, feitos de terracota, foram um fator importante. São considerados, até hoje, como exemplos belos da arte funerária mundial, cujas tampas eram reproduções dos corpos que guardavam, alguns de um alto nível de realismo. E com o passar do tempo essas esculturas ficaram cada vez mais realistas, o que prova que aquele povo tinha um interesse nas pessoas como indivíduos a ponto de muitas tampas de sarcófagos parecerem mais retratos do que uma representação idealizada do morto. Detalhe do sarcófago dos esposos, de 520 e 510 a.C. Curiosidade em relação a esse povo se é estar no papel da mulher em sua idade. Elas parecem ter conquistado uma ação liberal quando comparadas com as azul-romanas. Em certos afrescos, como o túmulo dos leopardos, são mostradas andando com os homens, algo simplesmente aceitável no mundo grego. As esposas iam também desfrutar da mesma ação que seus maridos a julgar pelos ófagos encontrados nos túmulos. Sarcófago de Veltur Partunus, mármore e pedra calcária, quarto século a.C. Sarcófago de Lartia Seantini, século IV AC. Sarcófago etrusco, British Museum.
Antefisso, sexto século antes de Cristo. Torso de Giovanni, Apolo, Faleri, v. Século antes de Cristo. Cavalos alados do templo do Aradele Regina. Tarquínia, terceiro século antes de Cristo. Necrópole de Tarquínia. Tumba François em Volcy, 350, 330 a.C. História de Troia ou de Roma. Tumba de Algori em Tarquinia, 530 a.C. Tumba de Algori em Tarquinia, 530 a.C. Tumba dos Touros em Tarquinia, 530 a.C. Tumba dos Touros em Tarquínia, 530 a.C. Necrópole de Cerveteri. Necrópole de Cerveteri. Olá pessoal, esse vídeo é sobre a arte etrusca. Os etruscos foram povos que ficavam nessa região próxima a Roma, região dos latinos. Então foi um dos povos que influenciaram Roma. Além desse, você está vendo aqui, aqui vocês têm os sabinos, que são latinos também. Os úmbrios, samnitas, eles influenciaram um conjunto de habitações que estavam socorrendo no centro da Península Itálica, que viria a se tornar Roma, com uma espécie de uma vila, mais ou menos no século VII, um pouquinho até antes, entre o século VII e o século VIII antes de Cristo. Então o que acontece? Os etruscos viviam na Etúria, que é a região um pouco mais ao norte de Roma. Eles deram a Roma sua arquitetura, parte religião e até mesmo forma de governo. Uma religião muito rica. E também na arte deram o arco como forma primordial. Tanto é que certas construções, como arqueodutos e o arco de Tito, é de origem etrusca. Veja, parece até que você está olhando uma construção romana. Na realidade, os etruscos estiveram na região chamada Toscana. Olha como é bonito. Que arte linda. E eles foram contemporâneos de Roma até o século II a.C., até serem absorvidos pela cultura romana. Então dava muito valor à sua arte, somente seus sarcófagos feitos de terracota. Vejam que maravilha seus sarcófagos. Então as estátuas eram super realistas, e disso os romanos também herdaram. Você olha assim o etrusco, não há diferença nenhuma entre eles e a civilização romana. Talvez os romanos fossem uma extensão desse povo. Em conjunto com os sabinos, formaram o que seria uma comunidade, lá pelo século VI a.C. Então esses seriam os etruscos. Nós só mostramos um pouco da arte, a região onde ficava. E é uma arte bonita e que agrada. A quimera. Olha que imagem. Então eles tinham uma representação muito grande em esculturas, em artes, e que influenciaram os romanos, a loba de Capitolina.
onde tem as figuras de Rômulo e Rêmulo. Olha o impressionismo. Então vocês podem ver, por exemplo, a arte romana sendo influenciada por esse povo. Esse deve ser, pelo jeito, o arco de Tito. Olha que linda a representação. Isso aqui é um troféu levantado por Domiciano. Então vocês podem ver que a sua influência, arquitetura. E aqui só aqui pode ver a influência que teve na arquitetura romana. Os arcos, as formas, os templos romanos, o panteão. Olha que beleza. Formato de abóboda que tem nas igrejas. Templo de Baco. A basílica como forma, em Roma, como forma de se concentrar a vida e o comércio daquele povo naquelas épocas. As termas, os seus banhos. E os arqueodutos, onde a água era trazida. Os circos máximos, onde aqui você tinha até mesmo corrida de bigas. Teatro romano, onde as sátiras eram levadas, então os romanos eram até um pouco animados. Eles gostavam muito de sátiras e representações, tragédia. E você vê então como que tem tanta semelhança entre as civilizações. Isso aqui é o arco de Constantino, arco de Tito. Aquele rei, falei arco de Tito, é arco de Constantino. Esse aqui é o arco de Tito. Os símbolos judaicos que foram trazidos. E aqui tem uma mulher. Isso aqui na realidade talvez represente a influência romana, a influência judaica dentro de Roma, sendo retratada. Coluna de Trajano. E aqui a pintura, né? Continuando as referências à pintura. Na escultura romana, essa daqui é Nero. Caramba, parece que vai até falar. Que incrível a forma e o realismo das esculturas. Augusto. Júlio César. Olha a majestade dessas esculturas. Isso aqui foi quem fez, Vladimir Wagner Rodrigues, TRF3 Jus Brasil. E aproveitando em si, vamos falar um pouco sobre a Roma Antiga. Professor João Rocha. Aqui vocês têm uma linha de tempo que vai de 753 a.C. até 476 d.C., a queda do Império. Começa com a monarquia, o domínio etrusco, com sua fundação de Roma, teve o domínio etrusco, os conflitos que teve entre o patrício, formação das estruturas sociais e políticas romanas. Depois então salto para a República, onde você tem o domínio do Senado, os nobres daquela região. As guerras que houveram, guerras púnicas, expansionismo militar, que daí depois das guerras púnicas, os romanos começaram a investir mais no militarismo, torna-se uma superpotência, teve a revolta de Espartacus. Aqui você tem o Império. O Império culmina com o auge da dominação romana. A Pax Romana, em que chegava uma região, quando eles aceitavam o poder romano, então o que a Pax Romana fazia? Além de dar cultura, fazia melhorias, estradas, fortificações.
Então, às vezes, era muito... E também há formas melhores de utilização da terra, da agricultura. Muitas vezes uma região era pobre, chegava lá a Roma, tornava aquela região rica. É o caso, por exemplo, da Galileia. A Galileia teve uma ótima ocupação de terra, então tornou-se um dos celeiros do mundo antigo. Sempre houve problemas com os bárbaros, lógico, as pessoas que não queriam aceitar, por exemplo, o próprio Império Germânico teve problemas, mas no final acabaram aceitando a dominação. A divisão do Império, o Império acabou se transformando em dois, certo? Do Ocidente e Oriente, e a queda de Roma pelos visigodos, que é o germânico. Então aqui mostra um pouco de como a Roma se formou. Um dos povos etruscos fica no norte da Península Itálica, mais ou menos aqui em cima, onde está aquela vermelha, etruscos. Eles contribuíram com o militarismo e a urbanização. Os italiotas, você tem latinos, sabinos, que estão na região central da Península Itálica, um pouquinho abaixo dos etruscos, e que deram o idioma para Roma. Os gregos ficavam ao sul da península, e é a Magna Grécia que chamavam, sul da península. Essa região em verde. Então, um pouco da arquitetura, religião e sistema político de Roma veio dos gregos. A origem mitológica, em 753, a partir dentro da Agropastor, isso aqui é a origem histórica, melhor dizendo. Isso é o que aconteceu. Aldeias agropatoristas motivada pela invasão etrusca da região. Então o que acontece? Os etruscos chegaram lá, encontraram aldeias, assentamentos de pessoas que exploravam de forma rudimentar a agricultura. Então eles formaram uma cidade, um centro urbano. E aí você tem o mito de Rômulo e Rêmulo, onde a loba seria a prostituta. As prostitutas em Roma se vestiam como lobas. Tanto que a palavra Roma provavelmente significa teta. Os etruscos centralizaram o governo, ampliaram a população e promoveram obras importantes, onde você vê a importância das artes que eu mostrei. As pontes, muralhas da cidade. E aqui você tem um pouco da história de Roma, da monarquia até a república. O rei compartilhava o poder com o Senado e uma Assembleia. O Senado é formado por pessoas velhas. Por isso a palavra senex, velho, vem a palavra Senado, pessoas velhas. É composto por patrícios com mais de 45 anos. Com o passar do tempo, se tornou a principal instituição romana. Formado também por pessoas mais jovens. A Assembleia era um conselho militar formado por jovens líderes de reis que decidiram sobre a guerra ou a paz. Então esse era o poder em Roma. Disputa o poder contínua entre etruscos e povos locais, quem sabe quem manda mais. Tanto é que houve reis de Roma que eram etruscos. Reis passaram a conceder benefícios à população comum, a revelia do Estado, concentrando o poder em suas mãos. Então o que acontece? Chegou uma hora que o Estado tinha ódio dos reis. E falava assim, tem até uma dita popular que dizia que Roma não suportava reis. A representação sendo do Senado. Então você tem uma estrutura social. No baixo de tudo estavam os escravos, onde guerra, cativos ou bandidos. Nesses escravos estavam até os gladiadores. Clientes, indivíduos livres, às vezes estrangeiros, que prestavam serviços diretos ao patrício em troca de benefícios. Mais uma classe tem os plebeus, que é a maioria da população romana, que é composta de camponeses, artesãos e comerciantes livres. Essa é como se fosse a classe média. E o patrício, essa daqui, a patrícia, essa azul, é a elite mesmo. Elite composta por grandes proprietários rurais. É dos patrícios que saíam os senadores. Tem poder, perder influência, importância. Os patrícios romanos propuseram o último rei romano, Tarquínio, e implantaram um novo sistema de governo, inspirado no modelo B, a república. Então o modelo de governo de Atenas, por exemplo, a república, foi trazida para aquele povo. Só que a república em Atenas era uma espécie de
nas épocas mais ou menos no século V, não era a república como é hoje, não. É um governo do rei, mas que obedecia às ordens dos povos. E o Senado assume o comando político da república, e se torna o principal órgão romano. Res publica, coisa pública, administração coletiva e transparente. Então a república foi que Roma foi mais conhecida. Durou 509 a 27 a.C., quase 500 anos. A república manteve os privilégios da elite, porém reorganizou o sistema político. Então o que acontece? Existia conflitos sociais contra plebe e os escravos. E os patrícios estavam pressionados por isso. Então os plebeus não queriam mais trabalhar nos campos e a servir o exército. E começaram a fundar uma cidade própria, caso as negociações não avançassem. Então, Roma ia perder até a população, se os plebeus não fossem suprimidos. Então aqui você tem dois consulados, que é a forma de administração Senado, os cônsules, Senado de 300 membros, magistrado que é a justiça, que tratava do dia a dia do povo, recolhendo os impostos, as assembleias. E aqui foi que a plebe acabou conquistando de direitos. Acabou a escravidão por dívidas, a permissão do casamento em plebeus e patrícios, a criação de magistratura para a plebe, o tribuno da plebe, o acesso aos prerrogativos dos sacerdotes, a obrigatoriedade de escolher um cônsul plebeu, o primeiro código escrito desde Romano, 450 a.C., que foi importante, a lei das 12 tábuas, que garantia igualdade jurídica a todos os homens livres, teoricamente. Sempre quem tinha mais poder econômico, sempre tinha poder animal. Consulado, você tinha a função dele, desse daqui, Senado expandido, por exemplo, acesso aos judeus, depois que os plebeus pegaram o poder. Magistraturas, você tinha o tribuno da plebe, que é o cara escolhido entre os plebeus que iam influir dentro desse órgão. Assembleia das tribos. E aqui você tem a cópia da lei das 12 tábuas em placas de bronze. Aqui tem ponto a influência de Roma. Roma pegou quase toda a Península Itálica. Acima a Gália, que seria a França. Então, Roma e seus aliados formaram essa região, que depois passou a ser um império. As guerras que houve em Roma. Então, Roma contra Cartago, Primeira Guerra Púnica, que é a Córcega, Sardenha e Sicília. Foi anexado. Segunda Guerra Púnica, Aníbal tenta atacar Roma pelo norte, cruzando os Alpes, nova vitória romana. Roma anexa o território cartaginês na Península Ibérica. Bem feito, tomando o rabo. Roma, Terceira Guerra Púnica, Roma destrói Cartago e vende sua população como escravo. Esse foi o fim de Cartago. E Cartago tinha uma força de ataque muito forte. Olha como eram as tropas de Aníbal. Apresentação de Cartago. E com isso, engrandeceu-se a Roma como principal potência, e ela acabou se migrando para a Grécia, Egito, Síria e todo o entorno do Mediterrâneo. A sua economia torna-se comercial. Isso melhorou as entradas de novas riquezas, nossos produtos em Roma, que passa a dominar grande parte da Europa e do entorno do Mediterrâneo durante sua república. Isso é bom para a população, que se enriqueceu também. E a escravidão tornou-se um problema em Roma, tanto é que eles vão ter uma luta chamada, uma revolta, que é a revolta de Espartacos. Aqui, ó. Diversas revoltas de escravos em Roma, Esparta foi a pior.
que chegou a formar um exército de 60 mil homens. Conspiração sobre César e César assassinado. Olha aqui as facadas que ele recebe. Novo triunvirato, onde sai o imperador. Um novo imperador, Marco Antônio. Aqui um pouco do que aconteceu em matéria de Roma, da evolução de Roma até chegar ao Império. Outro período, Império de Roma. Pode descrever um circo, a Pax Romana, que determina melhorias quando o homem entra. Todo mundo quer ser na realidade Império. Aqui terminando um pouco, vou dar uma passada rápida para chegar até a queda. E como ficou dividido o mundo entre as duas Roma e Constantinopla. E assim termina a Roma quando for o grande império, iniciando-se a Idade Média. Um grande abraço, pessoal, até mais.